Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Meu nome é Caio de Bruces e sou um dos palestrantes do Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus. E é muito bom estarmos mais uma vez aqui reunidos para falarmos do Evangelho. Antes de iniciarmos a nossa palestra, eu gostaria de pedir a todos que assim o desejarem, que separem um vasilhame com água e deixem ao seu lado no momento da palestra, pois ao final nós solicitaremos o concurso dos bons espíritos para que fluidifiquem essas águas. Pode ser qualquer vasilhame, uma jarra, um copo, para você mesmo, ou se quiser, para os seus familiares, podem ser colocados diversos vasilhames. Então, em sendo assim, vamos iniciar o nosso encontro pela leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Então, neste momento, vamos cerrando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, pensando na figura do querido, amado Mestre Jesus Cristo e pedindo que os nossos amigos do plano espiritual possam nos inspirar, possam nos acompanhar nestes momentos, nos trazendo a sua energia benévola, para que possamos extrair das palavras do Evangelho lenitivo para todas as nossas dores, para que possamos nos fortalecer para enfrentar os desafios da encarnação e sermos verdadeiros cristãos na prática diária de todas as nossas atitudes, em todos os momentos de nossas vidas. Que assim seja. Muito bem. O nosso encontro de hoje, o tema então do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, é a porta estreita, passagem relatada no Evangelho de Mateus. E essa colocação pode nos traz, num primeiro momento, qual o entendimento, não é? Cristo então nos pediu que escolhêssemos a porta estreita. Quando se fala numa escolha da porta estreita, parece-nos que devemos escolher o mais dificultoso, o pior, que o melhor seria a porta larga. E estaríamos então seguindo uma indicação de Jesus para sofrermos? Será que Jesus nos pede para que soframos? Não é bem isso, na verdade, aquilo que ele nos direciona. Já na colocação do próprio Evangelho, já percebemos que ele fala que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Portanto, quando Jesus nos pede que escolhamos a porta estreita, ele na realidade nos pede para que escolhamos o caminho da moral, o caminho dos, das boas escolhas, das condutas elevadas. O Espírito Emmanuel, mentor do médium Francisco Cândido Xavier, ele ajuda a entender essa metáfora no seu livro Ceifa de Luz. Ele assevera que o nosso dever é a nossa escola e que a senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem. Assim afirma que para sustentá-la é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua a bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Portanto, quando nos é pedido que escolhamos a porta estreita, a porta do caminho moral, da conduta limpa e constante, Emmanuel nos fala aqui das obrigações assumidas diante do bem eterno. Então, todos nós, seres eternos, antes de encarnarmos, passamos por um planejamento do que faremos na encarnação e assumimos obrigações na prática do bem, obrigações internas, para que sigamos no caminho da evolução. Todo espírito caminha para a evolução. Essa é uma consequência natural nossa. Seremos espíritos evoluídos, uns tomando um caminho mais lento, outros um caminho mais rápido, mas todos nós seguiremos para a evolução. E é esse o compromisso que trazemos antes de encarnar.
E o que então nos pede Jesus quando pede que escolhamos a porta estreita? Ele pede que deixemos de lado a porta larga, a porta que leva ao caminho da perdição. Porque quando chegamos aqui, encarnados no planeta Terra, é muito comum que, ao sermos abençoados pelo esquecimento dos compromissos das vidas passadas, lembrando apenas da existência presente, que nós tenhamos as nossas forças concentradas nos prazeres materiais. Inicialmente, os prazeres materiais chamam muito a nossa atenção. Eles nos atraem porque eles trazem uma sensação momentânea de bem, uma sensação momentânea de realização e de prazer. Mas essa sensação, ela é vazia, ela não é duradoura, ela não complementa a nossa alma. Tanto assim que conhecemos todos nós o nosso ciclo de amizades, também nas notícias, nas pessoas famosas, pessoas que são muito abastadas materialmente, mas que têm muitas dificuldades espirituais, porque não seguem o caminho da verdadeira felicidade, que é a porta estreita. Então, o que Jesus nos pede nesta colocação, reforçado pelo Espírito Emmanuel, é que nós escolhamos as obrigações diante do bem eterno. Então nós temos que tomar a porta estreita que de, pelo olhar material pode parecer mais dificultosa, pode parecer o caminho mais difícil, aquele que não seria a nossa escolha natural, mas é aquele que vai nos trazer uma maior felicidade verdadeira. A felicidade verdadeira do espírito é aquela que ele tem quando pratica as boas ações, quando está alinhado com os seus anseios espirituais. E assim, então, o espírito se sente completo, pleno. Jesus, o maior exemplo dessa felicidade, amava constantemente e não se abalava com tudo que lhe era colocado de provações, com todos aqueles que o importunavam e o faziam sofrer. E esse é o caminho que nós devemos buscar. E para isso, por vezes, temos que passar por momentos de dor e sofrimento. A dor é como uma placa que nos indica que estamos fora do nosso caminho. Emmanuel também tem uma frase que diz: dor sublime companheira que me reconduz ao caminho reto quando dele me afasto. Então é muito importante que nós reconheçamos nos momentos de dor a necessidade do aprendizado. A dor vem apenas para nos mostrar que talvez estejamos tomando a porta larga, a porta da perdição. Perdição não no sentido apenas de condutas extremamente negativas, mas toda vez que nós não tomamos a melhor conduta, toda vez que nós deixamos uma oportunidade de praticar o bem passar, nós não praticamos a ausência do bem, já é em si um mal interno. Esse sim, o caminho da perdição. Então, por vezes, quando nós nos afastamos da nossa verdadeira essência, da prática das boas ações, da caridade, nós acabamos sendo atormentados pelo sofrimento. Mas o sofrimento é purificador. O Espírito Emmanuel também, em outro livro, o livro Vinha de Luz, também pela psicografia de Chico Xavier, no seu capítulo 20, ele fala: reconhece a necessidade de sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos. Então a nossa passagem momentânea aqui como encarnados no planeta Terra serve como lição. Estamos numa escola onde temos que evoluir, temos que avançar. E o sofrimento é caminho, por vezes, para a evolução. Porque por muitas vezes nós voluntariamente nos afastamos das nossas necessidades espirituais, dando muita voz às necessidades materiais. Quando na realidade, tudo aquilo que nós temos na matéria é apenas caminho para a evolução espiritual. Então, fica claro que a passagem pela porta estreita implica no cumprimento dos próprios deveres, que o homem apenas consegue mediante o sacrifício dos seus vícios e de suas paixões negativas. Então, para que nós possamos cumprir os nossos deveres, para que nós possamos realmente caminhar na senda da evolução, nós temos que combater os nossos vícios internos, as nossas paixões negativas, a tão falada reforma íntima. Temos que combater o homem velho. Quem é o homem velho? Sou eu mesmo,
com os meus vícios, com os meus atavismos. Então, todo dia ao acordar, eu tenho um homem velho a vencer. Eu tenho que me esforçar para crescer, para deixar os meus vícios para trás e para buscar novas condutas, para buscar qualidades morais espirituais. Então, a espiritualidade superior ela é enfática ao afirmar que o homem, pelos seus esforços, pode vencer as más inclinações. Ela nos avisa que a vontade de se reformar que nos faz crescer. Ela apenas lamenta, isso é colocado muito claro na questão 909 do Livro dos Espíritos, que poucos dentre nós fazem esse esforço. Então, a capacidade de evoluir se deve ao nosso esforço, à força de vontade para buscar as qualidades necessárias. Hoje, o ser humano é marcado por muitas condutas e conquistas intelectuais. A Terra, hoje, é um local de muito progresso material, mas, porém, com poucas conquistas morais. E, por vezes, o plano espiritual nos coloca à prova, nos igualando. Então, esse momento de dificuldade em que nós vivemos nos mostra que, em que pese toda a nossa evolução intelectual, todas as nossas conquistas materiais, somos todos iguais, todos precisamos um do outro, precisamos de amor, de compaixão, de compreensão, e que precisamos muito mais do que a matéria. Hoje, infelizmente, alguns de nós são colocados à prova e têm sua vida material encerrada por falta de oxigênio, algo que está aí à nossa disposição, que não é necessário dinheiro para comprar. O mais rico e o mais pobre padecem da mesma doença. Então, é o plano espiritual nos mostrando que nós precisamos nos adiantar moralmente para que estejamos alinhados com as nossas conquistas intelectuais, que avançamos muito intelectualmente, mas infelizmente ainda deixamos a desejar no campo moral. Para passarmos de espírito imperfeito para um espírito bom, nós precisamos vencer por completo as nossas más paixões e ter apenas o desejo do bem. Não são a intelectualidade, os conhecimentos e as ciências que vão fazer a diferença, mas sim a questão moral. Os bons espíritos se retiram do amor que os une à fonte inefável de ventura, a Deus, que não tem a perturbá-lo nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos, assim nos diz a questão 107 do Livro dos Espíritos. Então, essa peculiaridade de desejar apenas o bem, de não possuir más paixões, é que torna os bons espíritos tão notáveis e até, às vezes, incompreensíveis em sua psicologia. Para encerrarmos, lembremos o exemplo de Joana de Cusa. Joana de Cusa, a encarnação de Joana de Ângeles, espírito mentor do médium Divaldo Pereira Franco. Na encarnação em que ela ostentou o nome Joana de Cusa, ela viveu com Jesus. E segundo a narrativa do livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, ditado por Francisco Xavier, ao final de sua vida ela se encontrava juntamente com o filho amarrado a um poste de martírio. Por ser cristã e por não ter renegado sua fé, foi condenada a ser queimada viva. Nos seus últimos instantes de vida, quando as labaredas já lhe lambiam o corpo envelhecido, a soldadesca ainda importunava. Um dos soldados lhe perguntou se o Cristo apenas lhe havia ensinado a morrer. Ela, já em sofrimento, já nos seus últimos momentos daquela encarnação, buscou tomar um fôlego por entre as dores do martírio a que enfrentava e encontrou forças para responder: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Então, esse é um exemplo de um espírito que atingiu o grau de espírito bom a que devemos ansiar. Boa noite a todos, muito obrigado pela atenção. Vamos agora, então, seguir para a fluidificação das águas. Então, neste momento, após termos refletido sobre essa passagem evangélica tão bonita, que nos concita a sermos cada vez melhores, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e vamos vibrar muito amor, muito carinho. E vamos solicitar o concurso dos nossos amigos do plano espiritual para que abençoem o nosso lar, para que nos acompanhem nas nossas vidas
e para que nós estejamos em sintonia para ouvi-los, que estão sempre nos inspirando positivamente. E assim, em conexão com esses espíritos queridos que nos acompanham em nossas vidas, em nosso lar, no local em que estejamos, ouvindo esta palestra, vamos pedindo o concurso desses bons espíritos para que fluidifiquem esse vasilhame ou esses vasilhames de água que se encontram aqui próximos de nós. Que essa água possa ser o nosso lenitivo e possa nos auxiliar diariamente após as nossas preces, as nossas orações, ao nosso momento de reflexão. Que ela possa nos trazer mais benefícios, além, claro, dos benefícios que já nos são trazidos pela nossa prece, pela nossa elevação, pelos nossos pensamentos. E assim, então, agradecidos que estamos pelo concurso desses amigos espirituais que fluidificaram essas águas, vamos elevar o nosso pensamento em vibração por todos nós, pela nossa humanidade, pelo nosso querido planeta Terra, que nos recebe nessa encarnação. Vibremos muito amor e muitas energias positivas para todo momento em que passamos, para que saibamos enfrentar as dificuldades da encarnação como verdadeiros cristãos. Que saibamos tomar o exemplo de Jesus e de tantos outros espíritos elevados que estiveram aqui encarnados e deram seus exemplos de amor, de fé, de bondade, de caridade e de elevação, que tomemos esse exemplo para que possamos nos espelhar e crescer, para que sejamos cada vez mais próximos deles. E assim, vamos então caminhar para o nosso encerramento, fazendo nossa prece de agradecimento. Senhor Deus, queridos amigos do plano espiritual superior, agradecemos a oportunidade que temos de podermos refletir sobre o Evangelho do Cristo, sobre as atitudes e exemplos que nos deu, sobre a elevação moral que nos concita e que possamos, com essas palavras, nos fortalecer, nos tornarmos cada vez mais exemplo de suas atitudes, companheiros na busca de um mundo melhor, mais evoluído, mais bondoso, dentro de nós. Que sejamos cada um de nós a luz do Cristo diariamente nas nossas vidas, em qualquer ambiente que estejamos, e que possamos refletir amor a todos os que nos cercam. E assim agradecemos muito esta oportunidade e tantas outras que nos têm acompanhado e nos colocamos à disposição do plano maior. Graças a Deus que assim seja. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.